os pontos fracos do demônio. Não existe criatura que não tenha pontos fracos. Ocorre que os pontos fracos do demônio não estão nele. Estão todos aqui. E vou provar. O tema dessa palestra é bíblico. Segundo aos Coríntios, capítulo 12, de 7 a 10. São Paulo, falando do anjo de Satanás, que Deus enviou para a sua vida para esbofeteá-lo. Um aguilhão na carne. Ele pediu 3 vezes ao Senhor para livrá-lo dessa realidade. E o Senhor não o atendeu. E é aqui que aparece o tema dessa palestra. Já que essas revelações eram extraordinárias, para eu não me encher de soberba, foi-me dado um aguilhão na carne, um anjo de Satanás para me espancar, a fim de que eu não me encha de soberba. A esse respeito, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Respondeu-me, porém: basta-te a minha graça, pois é na fraqueza que a força manifesta todo o seu poder. Por conseguinte, com todo ânimo prefiro gloriar-me das minhas fraquezas, para que pouse sobre mim a força de Cristo. Por isto eu me comprazo nas fraquezas, nos opróbrios, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por causa de Cristo. Agora aqui está a fraqueza do diabo. Pois quando sou fraco, então é que sou forte. O diabo tem um ponto fraco e não está nele. Está em você, se você quiser. Mas a recíproca também é verdadeira. Não existe fraqueza que, querendo ser forte, se torne inexpugnável diante do diabo. Da mesma forma, não existe fortaleza que permaneça enquanto tal, se ela perde sua característica, sua identidade. Dá-me a parte da herança que me cabe, disse o filho bem forte. E o pai, na sua fraqueza, entre aspas, o amor é a fraqueza que não obriga, que não agride, que não escraviza, que não impede a liberdade de fazer os piores desatinos. Mas o que parecia força para o diabo na pocilga da parábola do filho pródigo, o dono da pocilga, não tem nenhum poder quando na fraqueza do filho, na casa do meu pai, a comida em abundância, e eu aqui passando fome. Vou levantar-me, vou ao meu pai e direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como a um servo. Fraqueza, força, cuidado com a palavra. O que é loucura para os homens, isto é, ser fraco, para Deus é sabedoria. Os judeus pedem sinais, os pagãos pedem sabedoria, mas nós pregamos Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os pagãos, mas para aqueles que creem, quer judeus, quer pagãos, é força, é sabedoria de Deus. Portanto, os inúmeros pontos fracos do demônio, eu, a senhora, o Senhor, todos nós. Ele é um espírito puro e, enquanto tal, astucioso, mas limitado. Santo Agostinho diz: o demônio não tem força para dominar, tem astúcia para persuadir. Ele não pode nada sem o nosso consentimento.
Ele não entra no íntimo de nossa vida a não ser que abramos as portas, a não ser que lhe demos oportunidades. 10 são os pontos fracos que eu preparei a respeito do que é a debilidade e, mais do que isso, a impotência de Satanás. Vamos aos 10 pontos fracos. O meu estilo, como vocês sabem, Bíblia, Bíblia, Bíblia. E depois, para mudar, Bíblia, Bíblia e Bíblia. Primeiro ponto fraco de Satanás, dos lábios de Jesus, no trato com o diabo, nós temos vários pontos fracos de Satanás, ou seja, os dispositivos, as armas, que, bem utilizadas, tornam o inimigo impotente, absolutamente inócua à força devastadora dos seus dardos inflamados. Atentos para as palavras de Jesus ao diabo. Depois, as palavras de Jesus sobre o diabo. E finalmente, a palavra dos apóstolos sobre o diabo. Cristo ao diabo, Cristo sobre o diabo, os apóstolos sobre o diabo. Primeiro ponto fraco do demônio, a palavra de Deus escrita. Mateus capítulo 4, de 3 a 4. Então, aproximando-se o tentador, disse-lhe: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Palavra que possibilita o homem que viva. O pecado que leva ao inferno, não por acaso é chamado de pecado mortal. A palavra vivifica com o Espírito. A letra mata, diz São Paulo no capítulo 8 da 1 aos Coríntios. A palavra de Deus anula nos lábios de Jesus a primeira tentação. João capítulo 17, de 15 a 17, na oração sacerdotal, Jesus explica por que a palavra de Deus vitalmente na nossa vida nos torna blindados contra as astúcias de Satanás. As astúcias de Satanás. João 17, versos 15 e 17. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Santifica-os na verdade. A tua palavra é verdade. Santifica-os na verdade. E a verdade é a palavra. Ser santo é tudo que o diabo não quer. É tudo que o diabo não deseja. A palavra santifica. A 2 Timóteo, capítulo 3, de 16 a 17, diz de outra forma, porque ela, bem usada, ela, bem buscada como o alimento, eu diria santamente feroz e voraz, na nossa vida, feroz e voraz, sendo alimentada, nos alimentando, sendo o nosso alimento, porque o inimigo não pode chegar perto. 2 Timóteo 3, de 16 a 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para ensinar, repreender, corrigir e formar na justiça. Por ela, o homem de Deus se torna perfeito, capacitado para toda obra. No último versículo do capítulo 5 do Evangelho segundo Mateus, sede
perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. O instrumento, a palavra de Deus escrita. Com a palavra de Deus nos ensinando, o diabo, que é o pai da mentira, não tem vez. A palavra de Deus nos repreendendo, o inimigo é enxotado. Com a palavra de Deus nos corrigindo e nós nos corrigindo, saímos do erro e das trevas. Assim, amados, muito bem colocada foi a imagem do apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 6, versículo 17. Tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Pararam para pensar porque a palavra de Deus é chamada de capacete e espada? São Paulo, na 2 Coríntios, diz que as nossas armas são defensivas e ofensivas. O capacete é defensivo, mas a espada é ofensiva. Arma defensiva, aquela com a qual nos defendemos dos ataques. Capacete na cabeça é para os dardos inflamados não nos atingirem. Espada na mão é para atacar. O cristão responde do ponto de vista da fé. Esse é o seu ditado: a melhor defesa é o ataque. Mas por que, à luz da fé, a melhor defesa é o ataque? Porque o melhor capacete é a espada, e a palavra de Deus é uma e outra coisa. Gálatas 6,17: capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. E para concluir esse primeiro ponto fraco do diabo, uma palavra aos jovens, aqueles que têm de 90 anos para trás, como eu, que já estou dobrando o cabo da boa esperança. 1 João 2,14: jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e vencestes o maligno. Jovens, a palavra de Deus permanece em vós, por isso sois fortes, por isso sois capazes de vencer o maligno. Mas o verbo está no pretérito perfeito, vencestes, no passado. Ame a palavra, leia a palavra, medite a palavra. O diabo com isso não tem nenhuma força sobre você. Paixão pela Bíblia católico romano. Ame a palavra de Deus escrita, dela se alimente, a ela recorra, e não tenha receio dos embustes do inimigo, das tramas, das mentiras, dos enganos e das meias verdades. Segundo ponto fraco do demônio, a adoração. Isso saiu dos próprios lábios de Jesus. Mateus capítulo 4, de 9 a 10. O diabo diz a Jesus, na segunda tentação: eu te darei tudo isto. Terceira tentação: se prostrando-se diante de mim, me adorares. O demônio é sequioso disso. O demônio é um mentiroso que quer usurpar a prerrogativa de Deus. Respondeu-lhe Jesus: retira-te, Satanás, pois está escrito: adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Adorador é o vitorioso diante do qual o diabo não pode nada. O rechaço de Jesus a esta proposta foi adoração. Definamos então o que é adoração. Parágrafo 2096 do Catecismo da Igreja Católica. Adorar a Deus é reconhecê-lo como Deus, como Criador e Salvador, o Senhor e dono de tudo o que existe.
Adora-se a Deus em pé, dormindo, de joelhos, mas de forma particular para nós católicos, diante do Santíssimo Sacramento. A respeito disso, para facilitar, pelo amor de Deus, esta arma contra o inimigo, eu gostaria de pedir aos meus irmãos no sacerdócio, a todos os padres do Brasil e do mundo, pelo amor de Deus, coloquem na capela do Santíssimo Sacramento genuflexórios. Coloquem os genuflexórios para os fiéis se ajoelharem. Eles só querem isso. Eles querem adorar. Com o devido respeito às cadeiras. Por favor, genuflexórios diante do Santíssimo. Adoração. Mateus capítulo 26, de 26 a 28. Durante a refeição, Jesus tomou o pão, benzeu-o, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. Tomou depois o cálice, rendeu graças e deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isto é meu sangue, o sangue da aliança, derramado por muitos homens, em remissão dos pecados. Isto é meu corpo. A Eucaristia é sacrifício, é alimento e é presença. Sacrifício porque perpetua no altar o único, eterno e irrepetível sacrifício de Cristo no Calvário. Mas é também alimento, tomai e comei, mas é também presença, isto é o meu corpo. A missa é o culto de adoração, que é também sacrifício expiatório, que é também alimento de vida eterna. Sim, ressaltem bastante, queridos professores de teologia, sacerdotes, leigos, toda a igreja de Deus, a missa é ceia. Claro que é, porque nela temos o alimento que é Cristo, claro que sim, mas esse alimento é do Deus encarnado. É alimento não só para ser comido, mas nas reservas eucarísticas, no divino tabernáculo, para ser adorado. Adoremos o Senhor sempre na celebração da missa, certos de que ali, com as devidas disposições, já temos uma antecipação na vitória contra o inimigo, contra quem nós podemos tudo, e do lado dele, ele não pode nada. No capítulo 13 do Evangelho segundo João, quando o diabo entra no coração de Judas, em plena celebração da Eucaristia, Jesus diz para ele: o que você tem a fazer, faça depressa. E ele se apressou em sair. E o texto diz: era noite. Ali onde Jesus é adorado, ali onde a adoração se dirige ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o demônio não aguenta, o demônio não consegue ficar. Por isso se compreende que em tantas celebrações da Santa Missa, verdadeiras manifestações, não digo de possessão demoníaca, mas de ações diabólicas em certas pessoas, e isso não pode ser negado. Se quereis cura e libertação ao longo da missa, que é toda ela, cura e libertação, rezai, suplicai, sobretudo na hora da consagração e até o momento da comunhão, sobretudo aí, Senhor, adorado no Santíssimo Sacramento, agora presente no altar, eis o ponto fraco do demônio, eis a irritação do inferno. Terceiro ponto fraco do demônio, dos lábios do próprio Jesus, o amor a Jesus. Mas atenção que essa frase não tem nada de romântica, não tem nada de idílica, não tem nada de fora da realidade.
não tem nada que se pareça a algo pronunciado sem a sinceridade do coração, apenas da boca para fora. Atenção, como é que se descobre que alguém ama a Jesus? E portanto, aí está o ponto fraco de Satanás. Evangelho segundo João, capítulo 14, versículos 15 e de 23 a 24. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e nós viremos a Ele, e nele faremos nossa morada. Aquele que não me ama, não guarda as minhas palavras. Pronto. Amor a Jesus significa, prova-se, evidencia-se no cumprimento dos mandamentos. Ou seja, porque te amo, Jesus, minha vida consistirá em amar-vos acima de todas as coisas. Porque vos amo, meu Redentor, não tomarei o nome santo de Deus em vão. Porque vos amo, meu Jesus, guardarei domingos e festas. Porque meu amor por vós é sincero, honrarei meu pai e minha mãe. Não pecarei contra a castidade, não roubarei nem matarei, não levantarei falso testemunho, não cobiçarei a pessoa do próximo, homem ou mulher, esteja essa pessoa próxima ou distante de mim, e não cobiçarei as coisas alheias. Quer derrota maior para Satanás do que isso? Mandamento entendido como expressão do amor, não como imposição. Aqui está a prova de que os mandamentos são decorrência de um ato pessoal com Jesus, por meio do qual, pela fé e pelo batismo, você se entrega a Ele. Quem ama, deseja fazer tudo para agradar a pessoa amada. E aqui está a prova do agrado de Jesus na nossa vida, quando cumprimos os mandamentos. Aí vem a dádiva. O Pai e eu iremos a Ele. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 20 diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, entrarei e cearemos juntos, eu com ele e ele comigo. Mas aqui, no capítulo 14 de São João, ele não só entra, mas traz consigo o Pai. Nós viremos a Ele e nele faremos morada. Ou seja, o cumprimento dos mandamentos possibilita isso. Eu sou morada do Pai, sou morada do Filho. E São Paulo acrescenta na 1 Coríntios capítulo 6, vós sois templos do Espírito Santo. Ora, no coração onde só habita a Trindade, não há espaço para o demônio. Ele não tem lugar. Ele não é um peixe fora de água, é um diabo fora do inferno. Pois bem, agora vamos ao perigo de você não levar a sério isso. E basta, para não levar a sério, descurar pelo menos a prática de um mandamento. Mateus, capítulo 12, de 43 a 45. Quando o espírito impuro sai de um homem, ei-lo errante por lugares áridos, à procura de um repouso que não acha. Diz ele então: voltarei para a casa de onde saí. E voltando encontra vazia, limpa e enfeitada. Vai então buscar 7 outros espíritos piores do que ele, e entram nessa casa e se estabelecem aí. E o último estado do homem torna-se pior que o primeiro.
Só há duas alternativas: permitir que o Pai e o Filho habite na Senhora, no Senhor, em você, e com Ele, 1 Coríntios 6, o Espírito Santo, ou do contrário, a casa vai ficar vazia e arrumada. Vazia da Trindade, arrumada do jeito que o antigo morador, antigo inquilino deseja, ou seja, sem nada que lembre Deus. Por isso, João capítulo 14, versos 15 e de 23 a 24, o amor a Jesus, que se prova com a prática dos mandamentos. Lance mão dessa arma, que é um ponto fraco tremendo de Satanás. Agora, vamos a 3 pontos fracos de Satanás nos lábios de nosso Senhor Jesus Cristo, num episódio em que ele vai dizer para eles: nós não conseguimos expulsar esse demônio. Por que, Jesus? Atentos, porque não são 2 pontos fracos, são 3 pontos fracos do demônio. Mateus 17, de 18 a 20. Jesus ameaçou o demônio e este saiu do menino, que ficou curado na mesma hora. Então os discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos expulsar este demônio? Jesus respondeu-lhes: por causa de vossa falta de fé. Primeiro ponto fraco. Em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta montanha: transporta-te daqui para lá, e ela irá, e nada vos será impossível. Quanto a esta espécie de demônio, só se pode expulsar à força de oração e de jejum. Vejam, a distinção entre os 3 pontos fracos é a seguinte: sem a fé, você não expulsa inimigo nenhum. E certos inimigos especializados, por assim dizer, desta casta de demônios, desta multidão de demônios, alguns só podem ser vencidos às custas de jejum e de oração. Primeiro, a fé. Efésios 6,16. A palavra de Deus é comparada na armadura do cristão a que armas? Escudo e espada. Amém? Gálatas 6,17. Tá bem? Agora, Efésios 6,17. Agora vamos a Efésios 6,16, um versículo anterior. Embraçai o escudo da fé, com que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Escudo, agora não é mais capacete. Capacete é palavra de Deus. Sabe por que o capacete tem relação com a palavra de Deus? Porque a palavra de Deus, Romanos 10, de 8 a 10. A palavra está ao teu alcance, em tua boca e em teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Portanto, se confessares com tua boca que Jesus é o Senhor, e creres de coração que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Pois é crendo de coração que se obtém a justiça, e é confessando com palavras que se chega à salvação. As palavras são arquitetadas aqui. Nosso pensamento, a fé, que também é um ato racional, tem a sua sede na inteligência e na vontade. Agora, a fé é um escudo. O escudo é aquela arma que normalmente o soldado na batalha carrega no seu braço e no seu antebraço para se defender dos ataques. É uma arma defensiva. São Paulo, eu já disse, distingue armas ofensivas e defensivas. Agora, por que
a fé, ela torna a pessoa fortíssima diante do demônio, e isso é um ponto fraco para ele. Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Sem a fé é impossível agradar a Deus. Agora você pode criar uma paráfrase e aplicá-la ao diabo. Ora, se sem a fé é impossível agradar a Deus, sem a fé é possível agradar ao diabo. Amém? Vamos repetir, está com sua Bíblia, Hebreus capítulo 11, versículo 6. Porque ela é uma arma e o diabo não pode nada contra ela, porque quem vive da fé, Abacuque capítulo 2, versículo 24, o justo viverá da fidelidade. Texto que vai ser retomado pelo apóstolo Paulo na carta aos Romanos, capítulo 1, de 16 a 18, o justo vive da fé. Todos juntos, Hebreus capítulo 11, versículo 6. Sem a fé é impossível agradar a Deus. E é isso que o diabo quer. Porque vivendo sem fé, você não agrada a Deus. E não agradando a Deus, você agrada ao diabo. Também a frase poderia ser parafraseada: com a fé, o diabo não pode nada com você. Com a fé, você agrada a Deus e desagrada ao diabo. Enquanto essa fé é viva e alimentada, atenção, os alimentos, os substratos da fé. Vamos tratar daqui a pouco joelhos dobrados, oração, leitura da palavra de Deus, a recepção dos sacramentos e a prática da caridade. Mas mais para frente desdobraremos alguns desses. Por favor, embraçai o escudo da fé, para que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Quem vive da fé, a fé radicada na Escritura, na tradição, no magistério, qualquer meia-verdade, qualquer doutrina, qualquer proposição, qualquer insinuação, a fé na hora diz: não aceito tal conselho, não enveredo por esse caminho, não participo de tal grupo, não frequento tal ambiente, porque isso é contrário à minha fé, é uma ameaça à minha fé. Eu vivo da fé, os princípios da minha fé não permitem, não se coadunam com essa doutrina, com essa leitura, com esse propósito, com esse ambiente, com essa circunstância. E o demônio encontra então esse ponto fraco. Antes de ele bater em retirada, aí vem as besteiras dele, que a gente deveria responder com uma solene descarga. É radical, é bicho besta, é católico fanático, só vive atrás de padre, só responde com texto da Bíblia, não frequenta, se acha o superior, se acha o tal. Por favor, eu não quero repetir, não quero convidar esse tipo de gente a tomar banho nas praias do meu estado, mas lá tem praias lindas e lá cura de tudo, até do diabo. Por favor, não se intimidem com esse tipo de ataque contra a fé de vocês. E lembrem-se, por favor, lembrem-se. Se teu olho é ocasião de escândalo para ti, arranca-o fora. Namoradas, dizei com todas as letras aos vossos namorados que não professam a fé católica: vivo da fé. Romanos capítulo 1, de 16 a 18. Ela é uma arma inexpugnável, ela é um escudo que me protege. Ninguém ouse tocar nela, ninguém me ameace, ninguém me insinue, ninguém venha com tolas, bobas, porque já estou retamente formado na fé, propostas para me afastar da religião. Não é tudo igual, não tudo é a mesma coisa, não tudo tanto faz como tanto fez, porque ali se pratica o bem, ali se pratica isso, ali se pratica aquilo outro. É católico romano? Podemos pensar. O ambiente respeita a minha fé, professa-se aquilo que eu professo e rejeita-se aquilo que a minha fé rejeita. Podemos pensar. Caso contrário, se teu olho é ocasião de escândalo para ti,
arranca-o fora. 1 João capítulo 5, versículo 5. Quem é o vencedor do mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? O texto, 1 João 5, 5, fala de uma vitória acachapante, não só sobre o demônio, é sobre o mundo. Em João 16, 33, o Senhor Jesus diz: no mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. O mesmo São João diz: esta é a vitória que venceu o mundo, a vitória da nossa fé. Ora, que ponto fraco para um derrotado saber que o seu oponente já é vencedor. Quem é o vencedor senão aquele que crê, não aquele que crerá. Portanto, já agora no presente, se quisermos, esse ponto fraco do demônio pode se evidenciar com toda a solenidade na sua vida. Agora vamos ao segundo ponto fraco de que fala Jesus nesse episódio, em que os apóstolos disseram: não conseguimos expulsar o demônio. Esse tipo de demônio só se vence às custas de oração. Santo Afonso Maria de Ligório tem uma obra clássica sobre a oração, e no livro 2, capítulo 5, o grande doutor da igreja, bispo fundador da congregação do Santíssimo Redentor, diz: tudo podemos, com o auxílio divino, que será concedido sempre a quem pede. Por isso, não temos desculpas quando somos vencidos pela tentação. Fomos vencidos porque não rezamos. Pela oração, podemos desarmar todas as ciladas do demônio. Pela oração, conclui Santo Afonso, diz Santo Agostinho, afugentamos todos os males. Aí está um ponto fraco que o demônio não suporta: orar. Quereis fazer um teste para saber o grau de influência de Satanás na vida de uma pessoa próxima? Quereis? Rezai em silêncio, perto dessa pessoa. E por favor, você descobrirá, não precisa pronunciar as palavras. Não. Faça um teste. Primeiro convide: fulano, fulana, quer rezar comigo? Se a pessoa quiser, ótimo, reze em voz alta. Mas se aquela pessoa amada tem manifestado hostilidade, tem manifestado irritação, quando você reza em voz alta na sua casa, se preocupe não. O diabo é capaz de se incomodar com uma oração interior. O diabo é capaz de perceber: ali tem alguém rezando. Aquela pessoa está em unção, ela está se colocando diante dele, o meu grande inimigo. Se houver reações, se aquela pessoa se incomodar ou se convulsionar, ou algo parecido, fique calado, não pronuncie, não balbucie nada na sua voz. Faça esse teste, por favor. E aí você pode ter um bom sinal. Meu Deus, rendo-vos graças, porque esta pessoa, sem saber que eu estou rezando, não se incomodou, não se irritou, não se convulsionou. Pode ser um bom sinal, e continue a rezar. Mas se algum sinal exterior se manifestar, procure um sacerdote para uma orientação. Um sacerdote que seja de Deus, um sacerdote piedoso. Não desanime do propósito de rezar também à distância. Lembrem-se, um exorcismo Jesus realizou à distância, o da filha da Sirofenícia. Senhor, minha filha sofre atormentada terrivelmente por um demônio, vem curá-la. E Jesus, depois de testar essa mulher: tua filha está curada. Por favor,
sua oração por essa pessoa atormentada pode ser o princípio de uma libertação completa. Deus é quem vai dizer se essa sua oração é capaz de libertar a pessoa, e não precisa, eu repito, para que você chegue à conclusão do grau de influência de Satanás na vida dessa pessoa, que você abra a boca, passe a rezar perto dela, em silêncio, boca fechada, reze, reze e reze. Pode ser o começo de uma autêntica libertação. O que eu disse a respeito de Satanás, digo a respeito de todas as outras realidades. O demônio se irrita com quem se ajoelha, o demônio se enfurece diante de quem levanta as mãos. Oração de louvor, porque é para Deus. Oração de adoração, o reconhecimento de que Deus é o Senhor, o Criador e o Redentor. Oração de ação de graças. Dou-vos graças, ó Pai, porque revelaste estas coisas aos pequeninos e as escondeste aos grandes, aos sábios, aos entendidos. Sim, Pai, porque assim foi do vosso agrado. Mateus capítulo 11, de 26 a 30. Próxima arma, próximo ponto fraco de Satanás, o jejum. O jejum. São Bernardo de Claraval, no sermão 3, da dedicação de uma igreja, parágrafo 2, doutor da igreja, abade, fundador da ordem cisterciense, diz: devemos ter bem dispostas as armas espirituais, empunhando-as com a força de Deus, não somente para resistir ao inimigo, mas para atacá-lo e derrotá-lo com bravura. Paulo nos ordena: revesti-vos da armadura de Deus. Percebei, irmãos, de que se trata? É violenta a tentação do adversário, porém a oração supera-o com força. Sua astúcia e sua maldade nos oprimem, porém nossa simplicidade e misericórdia lhe desconcertam. Ele não suporta a nossa humildade, lhe abrasa a nossa caridade, torturam-no nossa mansidão e obediência. O jejum tem uma dupla finalidade: disponibilidade a Deus e solidariedade com o próximo. O jejum é uma arma que torna o inimigo furioso, porque o jejum nos leva a abdicar ordinariamente de um alimento, não por puro capricho, mas para combater nossas tendências desregradas, mas para que digamos antes de tudo a Deus: eu sou senhor do alimento, que pode muitas vezes me causar mal físico, diante do qual eu posso me exceder. Abdicando dele, eu tenho mais tempo para ti. Abdicando dele, eu sofro como sofreste no deserto, e sofrendo rezaste, e rezando te fortificaste diante do Pai, na luta contra o inimigo. A imitação tua, sigo teus passos, mas também para romper com uma péssima coisa que o demônio sutilmente semeia e se afasta de nós: o apego àquilo que possuímos, fechando assim o nosso coração para a solidariedade. Por isso é oportuno que a nossa prática de jejum venha acompanhada com alguma forma de caridade. O jejum é uma arma, é um ponto fraco diante do diabo, porque Jesus o provou. Mateus capítulo 4, 40 dias no deserto, sem comer e sem beber. Próxima arma contra Satanás, próximo ponto fraco do demônio. Tiago capítulo 4, de 7 a 8. Sede submissos a Deus, resisti ao demônio, e ele fugirá para longe de vós. Aproximai-vos de Deus, e ele se aproximará de vós. Lavai as mãos, pecadores, purificai os vossos corações, ó homens de dupla atitude. Submissão a Deus.
Um dos motivos pelos quais o demônio odeia Nossa Senhora, e ela é o último ponto fraco de que vou falar daqui a pouco. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra, ou outra tradução, a sua vontade. Submissão a Deus, inclinar-se diante dele, antes de tudo, com o coração. O que o diabo quer é exatamente o contrário. Ajoelhe-se diante de mim, prostre-se diante de mim, adore-me e eu darei tudo para você. A submissão a Deus, na sua palavra, na voz da sua consciência, da nossa consciência, Deus deve ser honrado, sua palavra deve ser obedecida. O meu coração se inclina diante dele. Eis uma bela explicação para um dos pedidos do Pai Nosso: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Oitavo ponto fraco do demônio: conversão. Lavai as mãos, pecadores, diz São Tiago. Convertei-vos e crede no Evangelho. Conversão, mudança de rota, mudança de caminho. Da pocilga para a casa do Pai. Perversão, da casa do Pai para a pocilga. Conversão, das trevas para a luz. Perversão, da luz para as trevas. E Jesus, na sua grande bondade, deixou-nos um sacramento que é o ápice do processo da conversão, o sacramento da penitência. Aqueles a quem perdoardes os pecados, João 20 e 23, ser-lhes-ão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos. A comparação entre o sacramental do exorcismo e o sacramento da penitência é mais ou menos a distância entre o céu e a terra. Porque o exorcismo é sacramental, é iniciativa da igreja. A eficácia dele depende das disposições do sujeito. Ele age ex opere operantis. O sacramento não, tem uma eficácia própria. Foi instituído pelo próprio Jesus. Verdadeiramente ele apaga os pecados. E quem procura o sacramento da penitência devidamente arrependido, com o propósito de, com a graça de Deus, esforçar-se por não mais pecar, aqui está o ponto fraco do diabo. Contra esse eu não posso, porque eu não tenho mais domínio sobre ele, porque ele acabou de se arrepender, porque esse desgraçado agora vai se reconciliar com ele, e vai sair do confessionário puro. Aqui está o grande ponto fraco de Satanás: a conversão e o sacramento da penitência. Segundo aos Coríntios 5, versículo 20, desempenhamos o encargo de embaixadores em nome de Cristo, e é Deus mesmo que exorta por nosso intermédio. Em nome de Cristo vos rogamos, reconciliai-vos com Deus. 1 aos Coríntios 6, 11, fostes lavados, fostes santificados em nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito de nosso Deus. O sacramento que lava, o batismo também, todos os sacramentos de alguma forma lavam. A Eucaristia também, o sangue derramado de Cristo que perdoa nossos pecados. Mas o sacramento da penitência é o encontro do pecador com a misericórdia do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ali representado pelo sacerdote que reconcilia com Cristo e com a igreja. Nono ponto fraco do diabo. Eita, tenho 10 minutos, misericórdia. Nono ponto fraco do diabo: vida reta. Filipenses 4, de 8 a 9. Filipenses 4, de 8 a 9. Tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que é virtuoso e louvável, eis o que deve ocupar vossos pensamentos. O que aprendestes, recebestes, ouvistes e observastes em mim, isto praticai, e o Deus da paz estará convosco. Em linguagem nordestina,
de Alagoas. Vá arrumar o que fazer. Vá encher a sua vida com coisas louváveis. Vá preencher o seu tempo com o que é louvável, com o que é santo. Vá buscar ocupação que agrada a Deus. Quem tem o seu tempo tomado para praticar o que é de boa fama, o que é amável, o que é virtuoso, o que é louvável, quem ocupa seu pensamento todos os dias com essas realidades, não tem tempo para pecar. O tempo é muito breve. Eu lembro que no ano passado eu estava aqui no atrasado também. Esse é o terceiro encontro do qual eu venho participar. No ano atrasado eu tinha 56 cabelos brancos. No ano passado eu só tinha 13. Agora parece que só são 2. A morte está chegando. O tempo é breve. Aproveitemos o tempo. O diabo, Apocalipse 12:12. O diabo sabe aproveitar o tempo. Leia Apocalipse 12:12. O demônio partiu furioso para a terra, porque sabe que pouco tempo lhe resta. Pouco tempo lhe resta. Minha senhora, quando acordar de madrugada, seja para rezar com o Frei Gilson ou para outra coisa, ocupe o seu tempo com aquilo que é agradável a Deus. Organize o seu tempo, discipline o seu tempo. Não desperdice o seu tempo com aquilo que não edifica, porque é nessa hora de ociosidade, é nessa hora de banalidade que o diabo chega, e aí esse é o seu ponto forte. E agora temos 8 minutos para tratarmos do último ponto fraco de Satanás: o amor à Santíssima Virgem. O 10º ponto fraco de Satanás, Gênesis capítulo 3, versículo 15. Porém ódio entre ti e a mulher, disse o Senhor Deus à serpente, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. É interessante que aqui Deus Todo-Poderoso não falou de nenhum homem, mas falou de uma mulher. A tradição da igreja enxerga nesta mulher a descendência da qual virá o Salvador. É a mesma mulher do Apocalipse capítulo 12, uma mulher vestida de sol, coroada de estrelas, tendo a lua debaixo dos pés. Essa mulher, ela é levada para o deserto, pois o dragão quer devorar o filho tão logo ele nasça. Quem critica a expressão Maria passa na frente, deveria colocar a Bíblia na frente da sua vida. Lucas capítulo 10, versículo 1. Jesus diz: depois disso o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2 à sua frente, a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. Jesus manda os apóstolos à frente. Apóstolos, passem na frente. Os apóstolos passando na frente de Jesus. Mas isso durante a vida pública, porque no começo da vida pública, Maria, minha mãe, passe na frente. Eu vou transformar a água em vinho, mas eu quero que a senhora passe na minha frente se dirigindo a mim. Eles não têm mais vinho. Quem disser que Maria passa na frente não tem fundamentação bíblica, devia se tornar evangélico como nós católicos e não protestantes. Maria passa na frente. Passa na frente porque Jesus quis que tu passasses na frente dele, pedindo a ele. Ele vai fazer o milagre, mas quis tua antecipação, tua iniciativa. A mulher vestida de sol, aquela diante da qual o dragão, vendo que fora precipitado na terra, passou a perseguir. A serpente vomitou contra a mulher um rio de água para fazê-la submergir. A terra, porém, acudiu à mulher, abrindo a boca para engolir o rio que o dragão vomitara. Este então se irritou contra a mulher e foi fazer guerra ao resto de sua descendência, aos que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus.
Temos alguns motivos pelos quais Maria Santíssima é o ponto fraco do diabo. Primeiro, mulher. Pela primeira mulher, ele conseguiu introduzir o pecado, a desordem, a desobediência, o afastamento de Deus. Pela segunda mulher, ele não conseguiu nada. Por isso, no Evangelho segundo João, Jesus chama sua mãe, em João capítulo 2, começo do Evangelho: mulher, que há entre mim e ti? O que há entre mim e ti, sabem o que é? É esta íntima ligação, esse íntimo relacionamento, que na verdade nunca existirá entre ti e a serpente, porque lá atrás eu disse, profetizando a teu respeito, minha mãe, que aqui eu chamo de mulher, inimizade. Entre a serpente e a mulher, inimizade. Entre Jesus e a mulher, intimidade, de submissão. Lucas capítulo 2, versículo 51. Por isso eu me orgulho de ser evangélico, porque sendo evangélico, eu posso dizer, eu obedeço Lucas 2,51, e Jesus era-lhe submisso, Jesus era-lhe submisso a José e a Maria. Mas Jesus mudou, agora ele está no céu. Epa, alto lá, Hebreus capítulo 13, versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e por toda a eternidade. Submisso ontem, submisso hoje, submisso por toda a eternidade. Eis o ponto fraco do diabo. Depois, mulher humilde, olhou para a humildade de sua serva. Diante do humilde ele nada pode. Depois, o sangue do filho, que até do ponto de vista genético, é todo da mãe. A sua cadeia de DNA, a senhora, o senhor, você que me escuta, tem genes do seu pai e da sua mãe. No seu genótipo e no seu fenótipo também. No seu rosto, no seu corpo, certamente a senhora, o senhor tem traços do pai e traços da mãe. Porque sua cadeia genética é herança de ambos. Mas como se fará isso se eu não conheço homem algum? A genética do filho é toda da mãe. A raiva de Satanás dela é que o preço do nosso resgate, o sangue do filho, é todo genética da mãe. E mais, a raiva dele contra Nossa Senhora é porque também todos os traços de comportamento, os traços físicos do filho, vieram todos dela. E portanto, o diabo sabe que a salvação veio do ventre dela, do útero dela. A salvação mamou nos seios dela. Bem-aventurados os seios que te amamentaram. Isso o demônio jamais admite, mas tem que reconhecer, dobrar-se diante dela, uma coroa de estrelas e tendo a lua debaixo dos pés. Por que lua e não sol? Porque ela está vestida de sol. O sol tem luz própria, a luz de Cristo. Ela está pisando na lua, porque a lua não tem luz própria. A lua é o arremedo do sol, por isso ela esmaga a cabeça da serpente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.